Pensar criticamente é muito importante, mas infelizmente o que nós estamos assistindo não apenas no Brasil, no mundo todo também, é a repetição de dados. As escolas, as universidades têm se tornado excessivamente cartesianas, bombardeando o córtex cerebral com milhões de dados e, consequentemente, há uma reprodução desses dados e uma dificuldade de libertar o imaginário, correr riscos para produzir novas ideias, se reinventar no caos. Então, não apenas no Brasil nós estamos tendo dificuldade de desenvolver o pensamento crítico, claro que há muitas exceções, mas no mundo todo nós estamos assistindo à formação de repetidores de informações. Porque nas redes sociais houve uma mudança de paradigma na mente humana e nas relações humanas. Crianças e adolescentes, bem como adultos, se conectam com centenas ou milhares, mas raramente profundamente com alguém, incentivando ou cristalizando a solidão social, está próximo fisicamente e distante interiormente. O segundo problema é que a conexão consigo mesmo, ela é geralmente superficial, ou seja, não se consegue se interiorizar, educar a emoção, inclusive trabalhar perdas e frustrações e domesticar os fantasmas da mente humana, angústia, ansiedade, medo, sofrimento por antecipação e assim por diante. Portanto, estamos assistindo um outro tipo de solidão, que é diferente da solidão social. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Então nós estamos assistindo à solidão do autoabandono. Nunca as pessoas tiveram tanta dificuldade de fazer a mais importante viagem, uma viagem para dentro de si mesmo, causando consequências seríssimas, gerando adoecimento psíquico coletivo, ansiedade coletiva, irritabilidade, baixo limiar para frustrações. Porque o eu que você está se referindo e que você leu nos livros é diferente do que o eu que as pessoas têm no senso comum. O eu que realiza a tarefa, empregado a um verbo. Eu faço, eu quero, eu vou. Este eu é muito superficial. O que nós temos que desenvolver é o eu como gestor da mente humana. O eu como diretor do script da nossa história. O eu como protetor da emoção. E este eu não tem sido trabalhado. E este eu, ele reflete as características de personalidade de cada ser humano. A expressão, o espelho vital, a identidade básica está nesse eu. Cada eu, ele é diferente um do outro, mas deveria ter papéis comuns, embora com expressões diferentes, que seria o senso de coletividade, o senso, inclusive, de desenvolver consciência crítica e capaz de ser autor da própria história. Eu vou te falar alguns papéis. Número 1, proteger a emoção. Eu me lembro que dei conferência nos Estados Unidos, entre várias delas, onde eu perguntei para uma plateia de mais de 500 profissionais, da minha área, da área de psicologia, educação, coach e assim por diante. Quem tem algum tipo de seguro? Claro, nos Estados Unidos, existe seguro até para acidente na calçada, todos levantaram as mãos. Agora, quem tem seguro emocional? Ninguém arriscou-se a levantar as mãos e eram profissionais dessa área. Por quê? Porque nós não aprendemos a desenvolver esse papel vital do eu. O eu tem de fazer seguro emocional, ele tem de proteger a emoção. Mas quais são os papéis que são vitais para proteger a emoção? Número 1, doar sem esperar contrapartida do retorno, mas nós não fazemos isso. Doamos para os filhos, para o parceiro ou parceira, para os colegas e amigos, e esperamos demais o reconhecimento. Isso esgota o cérebro, isso infecta a emoção. Número 2, entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Mas infelizmente, nós também não temos esse olhar tolerante. Quando alguém nos fere, nós reagimos pelo mecanismo ação e reação. Nós devolvemos a agressividade. E uma pessoa madura, que protege a sua emoção, que tem um eu lúcido, ele não reage pelo fenômeno bateu, levou. Ele pensa antes de reagir, ele faz a oração dos sábios. Portanto, só para você ter uma ideia, o eu deve trabalhar as funções mais importantes da inteligência socioemocional para que ele dirija o script e não seja um espectador passivo do teatro da mente humana. Nós vivemos uma aldeia global que se tornou um hospital psiquiátrico, um manicômio, infelizmente. É claro que existem peculiaridades, diferentes do raciocínio, cultura, ideologias, praxes religiosas e filosóficas. Na ponta do iceberg, nós somos diferentes. Mas na base do iceberg da inteligência, nos bastidores da nossa mente, somos muito iguais. Os fenômenos que nos tornam homo sapiens e que constroem cadeias de pensamentos, eles operam numa velocidade incrível, em milésimos de segundos, nos tornando uma única família. Agora, quais são os problemas que têm sido comuns
nesse manicômio global? Número 1, a síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu descobri. Eu tive o privilégio de produzir uma das poucas teorias mundiais sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, a formação do eu e o papel do eu como gestor da mente humana. Infelizmente, nós não aprendemos a gerir pensamentos. Não sabemos ou não sabíamos que pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a qualidade de vida, a saúde emocional, contra a tranquilidade, a serenidade, inclusive até contra a criatividade e reinventividade. Portanto, desacelerar o pensamento é muito importante, mas no mundo todo as pessoas estão com a mente hiperagitadas. Quais são as causas da síndrome do pensamento acelerado? Número 1, excesso de informação. No passado o número de informações dobrava-se a cada 2 séculos, hoje a cada 1 ano. Excesso de uso de smartphone, excesso de atividade, excesso de preocupações. Todos esses excessos estimulam fenômenos inconscientes que lêem a memória sem autorização do eu e que nós não sabíamos que existiam. Sem falar no efeito físico, até porque uma mente hiperpensante gera dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, aumento da pressão sanguínea. Nós estamos preocupadíssimos que o emocional está atuando também na produção explosiva de câncer. Não apenas tabagismo, alcoolismo, pesticidas, má nutrição e fatores genéticos, mas também uma mente estressada cronicamente, um pensamento não gerenciado pelo eu, um pensamento egoísta que se multiplica sem nenhum controle, também é um dos fatores para fomentar células egoístas que se multiplicam sem nenhum controle, que são as células cancerígenas. E em pesquisas com grandes oncologistas, participando delas, inclusive pesquisas internacionais, eu tenho dito que temos que levar em alta consideração que o eu do ser humano, no mundo todo, não está aprendendo a gerenciar os seus pensamentos, a desacelerar a sua mente, a contemplar o belo, a fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Bom, sucesso é importante, mas o maior de todos os sucessos é em ser feliz, é ter uma vida relaxada, é ingerir a própria mente humana. Eu já tratei de pessoas multimilionárias, inclusive bilionárias. Eu vi muitos miseráveis morando em palácio. Eles acertaram no trivial e erraram no essencial. O vendedor de sonhos, ele foi um ser humano que era ético, inteligente, instigante, tinha dezenas de milhares de funcionários. Só que ele errou o alvo. Ele tinha tempo para tudo, mas não tinha tempo para a sua saúde emocional, para a esposa que ele dizia que era apaixonado e para os filhos que ele dizia que era um tesouro. Aí, como ele desenvolveu a síndrome do pensamento acelerado, acordava cansado, sofrimento por antecipação, dores de cabeça, dores musculares, mente agitada, déficit de concentração e memória, ele falou, eu preciso mudar a minha agenda. Pediu desculpas para si, para Deus, para a esposa e para os filhos, dizendo, nós vamos tirar férias e no nosso retorno vocês vão ter um pai muito mais participativo. Vou abraçar vocês, correr atrás das árvores, vou ter cada vez mais um caso de amor com você, minha querida. Falou para a esposa, só que não deu tempo. Quando ele estava para pegar o avião, mais um telefonema, mais um grande negócio, mais uma fusão, mais centenas de milhões de dólares em jogo. Há um conflito enorme. E no mundo todo a tendência dos pais é formar herdeiros e não sucessores. E eu gostaria de deixar muito claro essas duas perspectivas de formação humana. Herdeiros são torradores de herança. Sucessores constroem seu legado ou expande as empresas, a história dos seus pais. Herdeiros são imediatistas, querem tudo rápido e pronto. Sucessores pensam a médio e longo prazo, elaboram suas experiências. Herdeiros reclamam de tudo e de todos. Sucessores se curvam em agradecimento. Pais que dão presentes em excesso viciam o córtex cerebral dos filhos a sentirem migalhas de prazer, precisarem de muito para sentir pouco. O melhor presente que os pais podem dar são eles mesmos, aquilo que o dinheiro não compra. Falar das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles, porque cedo ou tarde eles a chorarão. Falar das suas dificuldades, das suas crises, transferir o capital das experiências. Se nós não fizermos isso, nós não formamos mentes brilhantes, nós vamos formar servos, jovens que serão adultos, que não saberão trabalhar perdas e frustrações, não saberão o que fazer com as suas crises, com as suas dificuldades. Eles não terão resiliência, capacidade de crescer diante da dor. Isso é muito sério.
Então os pais e também os professores. Por isso que nós estamos lançando o programa Escola da Inteligência, para entrar na grade curricular uma aula por semana, para prevenir transtornos emocionais, para desenvolver as habilidades dos sucessores, para levar as crianças e adolescentes a pensar antes de reagir. E nós vamos às lágrimas ao ver os resultados. E eu gostaria de deixar o site aqui para que quem quiser conhecer esse programa, www.escoladainteligencia.com.br. Questione a escola dos seus filhos, se os prepara apenas para as provas, para o Enem e coisas desse tipo. Essas escolas estão despreparando os filhos para a vida, mesmo que a mensalidade é caríssima, mesmo que ensine várias línguas para os filhos. Nós precisamos ensinar a inteligência socioemocional. Como eu disse, pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, proteger a emoção, ser um sucessor, aprender a fazer dos capítulos mais dramáticos da sua história os textos mais importantes da sua vida. Isso vai fazer toda a diferença no sucesso emocional, no sucesso profissional, no sucesso social deles. O filho pode ser um bom sucessor fora da empresa? Ele pode ser um bom sucessor fora da empresa. Aliás, é até positivo que os pais não deem cargo de chefias. Vou te contar até uma experiência. Lembro de um jovem multimilionário, ele colecionava relógios, cada relógio $50 mil, vários relógios. Bom, ele era um herdeiro, uma Ferrari na garagem e não conseguia ter atividades, não conseguia corresponder às expectativas do pai. E foi fazer um programa de gestão da emoção comigo. Eu não tenho tempo de atender, mas como psiquiatra eu só faço programa de gestão da emoção. Uma das primeiras medidas que eu disse, eu falei, vai andar de transporte coletivo. O quê? Ele entrou em pânico e os pais também. Tem de aprender a andar de transporte coletivo. Mas ele tem seguranças? Não importa, leva o segurança também, porque ninguém vai ser digno do sucesso se não aprender a se colocar como um ser humano no teatro da existência, que aprende as lições mais importantes da vida. Ele tem que aprender a olhar os seus clientes, a olhar a humanidade com generosidade. Ninguém pode ser maduro se não aprender a valorizar a vida como um espetáculo único, se não aprender a valorizar aquilo que o dinheiro não compra. Viver em função do ter, viver em função de presentes super caros é a melhor maneira de você destruir um filho. Ele nunca vai conseguir valorizar as pequenas coisas. E essa ação, os pais têm que ter consciência que vai doer, principalmente dentro deles? Vai doer. Os pais têm de entender que tem que falar não para os filhos. Pais que não suportam birra dos filhos desde pequenos, pais que não suportam a angústia ou a irritabilidade dos adolescentes, a cara feia, estão despreparados para formar mentes brilhantes. Vão formar servos que explorarão cada vez mais os pais e não saberão trabalhar perdas e contrariedade. Doutor Augusto Cury, os nomes dos livros do senhor é sempre o que eu chamo de um golaço, né? O senhor os títulos são muito inteligentes, são muito perspicazes, principalmente para a escolha da compra de um livro. É fácil colocar título em uma obra? Não, não é fácil. Às vezes, nós elaboramos 20 títulos para escolher um deles. Então, o título tem que estar condizente com a roupagem da obra, com o tecido da obra, com a essência da obra. Por exemplo, Gestão da Emoção. É um título que vem através de técnicas que nós trabalhamos para que o eu possa se tornar protagonista da própria história, para que possa filtrar estímulos estressantes, para que possa diminuir o índice GEI. Sabe o que é o índice GEI? Não. Gasto de energia emocional inútil. Grande parte das pessoas tem alto índice GEI. Sofre por antecipação, ruminam perdas e frustrações do passado, são agiotas da emoção, cobram demais dos outros, cobram demais de si, tem a preocupação neurótica de mudar os outros. Celebram a derrota. Celebra a derrota, exatamente. Doutor Augusto Cury, que hoje à noite vai estar em Florianópolis. Senhor, existem informações que o senhor gosta muito de, ao escrever, se ausentar, ir às vezes para o campo, para a fazenda, buscar qualidade de vida. Florianópolis foi eleito inúmeras vezes como a melhor capital com qualidade de vida. O senhor já pensou em vir morar em Florianópolis? Olha, Florianópolis não é uma cidade, é uma poesia. Realmente as pessoas são generosas, o ambiente natural e o ambiente das praias são paradisíacos. O problema é que eu teria que me desdobrar muito para morar aqui. Eu recebo 100 convites para a conferência, atendo no máximo 5 convites por mês. Aliás, a sua agenda em 2015 já está fechada faz muito tempo. 2015, 2016, talvez em 2017, eu acho que também, entendeu?
Mas eu sempre abro espaço na agenda quando é para ajudar uma entidade. Por exemplo, nós vamos ter daqui uma semana, inclusive no domingo, o primeiro simpósio de orfanatos ou casas de acolhimento, onde nós vamos treinar vários psicólogos, pedagogos, para usarem o material da Escola da Inteligência. Eles vão receber gratuitamente para dar a melhor educação, as melhores ferramentas de gestão da emoção e para também libertar o imaginário para essas crianças que foram abandonadas pelos seus pais. Então, toda vez que tem atividades sociais, eu me desdobro, porque aquilo que o dinheiro não compra, o dinheiro que não pode pagar, é o que traz dignidade à existência humana. O senhor viaja muito, dentro de hotel, sempre com a cabeça trabalhando. Vem aí uma nova obra? Bom, eu estou lançando dentro de 3 a 4 semanas o livro Gestão da Emoção, como ele disse, mas também estou em fase de lançamento um livro que é para crianças e adolescentes, chamado Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século para Filhos e Alunos. Estou preocupadíssimo com o assassinato coletivo da infância das crianças. Isso é muito importante porque assim, o seu livro, os seus livros, hoje o senhor tem o título de escritor mais lido da década, muitas vezes chega aos adultos. Aos adultos. Mas é importante chegar no início dessa ponta do processo da sociedade, que são as crianças. Você tem toda a razão. Eu tenho falado para plateias de juízes, para promotores, Supremo Tribunal Federal e tantos lugares, sobre o trabalho intelectual escravo. Crianças que têm excesso de atividades, que ficam o dia inteiro plugados em smartphones, games, internet. Eles têm tempo para tudo, mas menos para ter infância, menos para se aventurar como adolescente. E isso faz com que habilidades notáveis, mais importantes da inteligência, não estão sendo desenvolvidos, como tolerância, generosidade, paciência, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, de filtrar estímulos estressantes, de pensar antes de reagir. Consequentemente, essas crianças e adolescentes vão se tornar adultos que terão muito mais chance de adoecer mentalmente, serão candidatos para os psiquiatras. Criança e adolescente precisam se aventurar. Por favor, pais, rolem no tapete com seus filhos, transfira o capital das suas experiências, fala da sua história. O melhor presente que você pode dar é você mesmo. Sim, é bom você dar tênis, você dar um celular, você dar tablets, mas não esqueça que aquilo que o dinheiro não compra, como eu digo no livro Ansiedade para Filhos e Alunos, é o que você é. Mas infelizmente no mundo todo, não apenas no Brasil, na China, na Rússia, em Israel. Inclusive, quando estava dando uma conferência em Israel, um membro da inteligência anotava tudo e falou: Dr. Cury, nosso país precisa dessas informações. No mundo todo estamos cometendo erros crassos. Nós esquecemos de ser seres humanos para os nossos filhos, de abraçar mais, se doar mais, elogiar mais e fazer do nosso relacionamento um espetáculo único e imperdível. Agora o senhor tem o prazer de conversar com o público através de palestras, chegar na vida de cada um, tocar através dos seus livros, mas a televisão é um canhão, a gente costuma dizer que é um tiro de canhão. Para a gente encerrar, se o senhor pudesse entrar agora no lar das pessoas e pudesse passar alguma mensagem nessa situação, nessa sociedade que a gente sempre fala que está muito doente, que está precisando de pensamento, o que o senhor pode falar para as pessoas que estão nos assistindo agora? É um grande prazer, em primeiro lugar, que o teu eu seja autor da sua história. E como autor, não tenha medo de sonhar. E se sonhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, não tenha medo das suas lágrimas. Use-a para irrigar a sua maturidade. Dê sempre uma nova chance para si e para os outros. Saiba que uma pessoa de fato saudável e madura não é aquela que não erra, mas aquela que transforma cada erro numa oportunidade única para crescer. É aquela que julga menos e abraça mais, critica menos e aposta muito mais. Por favor, apesar dos seus defeitos, você não é mais um número na multidão, mas um ser humano único e insubstituível. Você pode fazer a diferença no teatro social. Eu hoje tive o prazer de conversar com o Dr. Augusto Cury, escritor, médico, psiquiatra, psicoterapeuta, eleito pela Veja, carimbo da Folha de São Paulo como o escritor mais lido do Brasil. Parabéns, obrigado pelo bate-papo e volte sempre a Santa Catarina, a gente precisa ouvir o senhor. Obrigado pelo carinho. Forte abraço. Foi uma grande honra estar com você.